E isso é uma busca muito interessante, muito gostosa, porque ela mexe com muitas áreas dentro de nós, né? Com expectativas, com emoções, com sentimentos, mas sobretudo nós dedicamos um tempo para ouvir a voz de Deus. E o ano passado foi muito interessante, porque quando nós lançamos a palavra dia 11 de janeiro, eu tenho um quadro que eu anoto algumas coisas lá em cima, quando eu medito. Eu estava com todas as passagens do ano passado, e hoje eu pude ver, no dia 11 de janeiro, nós lançamos Atos 28 e vivemos a palavra de vivermos um ano buscando fazer a diferença num lugar chamado Malta. Foi um ano abençoado, né, irmãos? Nós vivemos em muitas áreas da nossa vida essa palavra, essa verdade. E esse ano eu até procurei, montei um slidezinho para a gente trazer a palavra que vai nos dirigir espiritualmente, mas ela não pode ser vista, mas ela pode ser ouvida. Então eu queria pedir para a igreja abrir comigo em Atos capítulo 9. O tema da nossa mensagem que vai tocar a nossa vida durante esse ano é vendo com os olhos espirituais. Então, durante todo o teu percurso no ano, diante das tuas conquistas, diante dos teus problemas, diante das dificuldades, diante dos obstáculos que a gente sabe que vão aparecer e vão estar aí mesmo, porque isso é próprio da vida, a reflexão que deve subir ao teu coração eu estou vendo este cenário com os olhos espirituais? Eu estou conseguindo enxergar espiritualmente o que esta situação quer me ensinar? O que toda essa sincronia de acontecimentos e situações estão querendo me trazer uma reflexão e um crescimento? Então, se eu não colocar os meus olhos e os teus olhos, se nós não colocarmos os olhos espirituais de prontidão para nós entendermos algumas coisas, nós vamos patinar e vamos viver problemas. Atos 9, versículo 8. Quantos pegaram, digam amém. Amém. Tem pouca gente aqui. Eu ouvi pouco, amém? Amém. Amém. Esse ano eu gostaria de lançar um desafio novo. É algo que eu senti de fazer. De pedir para uma irmã ler a palavra, ou um irmão, o texto, do 8 ao 20. Temos voluntários, eu posso pedir para alguém vir aqui. Renata, você está se colocando? Então venha, leia para nós o texto. Atos capítulo 9, do versículo 8 a 20, por favor. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para lhe tornar-se a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa,
e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comigo, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Amém? Amém. Podemos aplaudir a palavra de Deus? Amém. Irmãos, o livro de Atos, ele fala em textos diferentes sobre dois Ananias. No capítulo 5, ele fala de um primeiro Ananias, e no capítulo 9, ele fala de um segundo Ananias. Pessoas que tinham o mesmo nome, mas comportamentos bem diferentes. Meditando sobre esse texto, obrigado, querido, obrigado. Eu percebi algo no meu coração que diz respeito a duas partes ou duas composições da Igreja de Jesus. Uma primeira igreja que se identifica consciente ou inconsciente com o primeiro Ananias. E você pode depois verificar quais são ou quais eram as motivações desse primeiro Ananias dentro do Atos 5. Não vamos ver isso hoje. Mas tem uma parte da igreja que se assemelha muito com a motivação de Ananias, do primeiro Ananias, que era uma motivação que não vivia ou não buscava viver o amadurecimento no Evangelho, ou não buscava viver um novo nascimento. Era um tipo de Ananias que estava muito mais preocupado em saciar os interesses pessoais. Um homem que construiu uma maneira própria, ou imprópria, como vocês quiserem, de viver o Evangelho. Um Ananias que conheceu Jesus, que sentiu Jesus no coração, mas que não conseguiu tirar ou transportar do seu coração para a sua faculdade espiritual o Evangelho. O Evangelho não se aprofundou no seu coração. Ele se manteve superficial. E nós vemos hoje que há uma geração de homens e mulheres que tem Jesus no coração, mas não há profundidade, não há compromisso, não há fidelidade com o Evangelho. O Evangelho no raso, o Evangelho segundo as suas próprias convicções. Tá bom isso. Isso trouxe muitos problemas, está trazendo muitos problemas a muitas pessoas, porque isso gera descompromisso, gera perdas, gera confrontos, gera uma porção de problemas, até culminar no decorrer do Atos 5 com morte espiritual. Muita gente morrendo espiritualmente, outras morrendo de uma morte que nem sequer pode se dizer morte, porque se não nasceu de novo, não pode morrer. É interessante nós traçarmos esses paralelos para podermos entender aonde o Espírito quer nos levar. Se nós, de alguma maneira, inconscientemente, estamos pendendo mais para o primeiro Ananias, buscando levar ou viver um evangelho confortável. Eu vendo a minha propriedade com valor, acho que tem que dar outro, eu minto para os irmãos, eu levo uma vida de aparência e coisa e tal, e vamos aí. É possível viver anos da nossa vida nessa qualidade, dessa maneira? É.
Se a gente não encontrar com Pedro no caminho, aí talvez não seja tão longo os nossos passos, mas é possível. E tão possível quanto triste. E nós temos buscado, irmãos, nós vamos colocar outra palavra a não ser buscado, neste lugar, o Evangelho que nós lemos no texto que a Renata acabou de ler, o Evangelho segundo o segundo Ananias. E é sobre esse personagem que eu quero falar um pouquinho com você hoje. O segundo Ananias, que, como nós, possui lutas interiores, trava alguns dilemas internos, existenciais, mas que não se distancia, procura viver uma vida nítida, transparente diante de Deus, ainda que haja algumas contraposições ou convicções que Deus precisa trabalhar em nós, e glória a Deus por isso, mas que nós tenhamos um coração para ouvir a Deus. E a primeira coisa que eu queria passar para os irmãos, para nós vivermos um ano de Ananias, nós vivemos as bênçãos que Deus derramou sobre Ananias, é nós entendermos e lermos que a primeira coisa que Ananias manifestou foi visão de Deus. Nós buscaremos em todo o tempo esse ano, não que nós não tenhamos até hoje, mas de uma forma mais especial, mais profunda, mais intensa, temos um ano de visão de Deus, visão de reino, visão de Jesus na nossa vida. Esta visão que eu estou falando, trata-se de uma visão que traz para o nosso coração, para o nosso dia a dia, sensibilidade. Olha, Paulo foi conduzido às mãos cego a Damasco, e Ananias, no versículo seguinte, a palavra fala que teve uma visão, onde Deus começa a falar com ele. Quantos irmãos, aleluia, estão aqui hoje, buscam incessantemente, e este é o ano que nós vamos declarar isso como verdade espiritual na nossa vida, buscarmos ouvir a Deus em todos os dias. Sairmos de manhã do nosso trabalho, consagrarmos o nosso dia e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, em todo o tempo eu estou conectado com a Tua palavra, com a Tua presença, com a Tua voz. Isso gera em nós uma condição interior não de evitarmos totalmente os problemas, mas aprendermos e vivenciarmos e vencermos esses problemas, lidarmos melhor com eles. Então Ananias é surpreendido por uma voz ou por uma visão espiritual, e nós vamos ser surpreendidos com visões espirituais nesse lugar, eu creio, em nome de Jesus. E essa visão falava para Ananias, dizendo: Ananias, tem um homem para o qual você tem que ir a uma rua chamada Direita, uma casa de um tal de Jonas. Eu queria perguntar para os irmãos se este endereço geográfico que Jesus está dando a Ananias, ele está fora ou se ele está dentro de nós. E para Ananias vencer ou dar ouvidos a essa voz, qual foi a primeira coisa que Ananias teve que deixar de lado, irmãos? Que nós precisamos levar no nosso ano. Ananias deixou de dar ouvido aos paraquês, aos questionamentos que não vão nos levar à parte. Porque a primeira voz que veio ao coração de Ananias foi a voz do homem. Senhor, tenho sabido de muitos que esse homem, camarada que não dá nem para chegar perto. O sujeito é difícil. Para que tu me envias lá? Ou para que serviria de abrir os olhos de uma pessoa que não merece?
uma pessoa que perseguia a tua igreja. Para quê? Quantos paraquês, irmãos, nos impedem de viver coisas novas em Deus? Quantos paraquês que estão dentro do nosso interior, que nos limitam, nos tolhem de termos experiências com o Espírito de Deus? Quantas situações que nós paramos diante delas e ficamos no para quê? Para que eu deveria pedir desculpas a ela ou a ele? Para que eu preciso ser ou continuar sendo amável a essa pessoa? Para que eu preciso ou devo continuar ouvindo as coisas que eu tenho ouvido deste ou daquele? Olha, como o Espírito Santo está buscando reprogramar a nossa maneira de reagir e de pensar e de sentir coisas. Para que eu tenho que ler a palavra de Deus todo dia? Para quê? Leio domingo lá. Para que eu tenho que ir em vigília de sexta-feira, chovendo, frio? Para quê? Eu não sei, domingo. Para que eu preciso refrear mais o meu ímpeto em busca de ouvir mais a Deus? Eu vou fazer mesmo, tem que ser empreendedor, vamos lá, ativo. Quantos paraquês? Para que eu vou ficar sem silêncio se a pessoa me agride? Para que não revidar se eu estou sendo atacado? Para que ficar quieto? Vamos pagar na mesma moeda? Vamos levar desaforo? Não. Quantos fraquezas, irmãos, nós estamos colocando diante de algo que Deus tem colocado para nós vivermos experiências novas? Este Ananias sou eu e é você. Senhor, é isso mesmo? Se aquilo que eu estou ouvindo de Deus não preenche algo que colore os meus olhos, que enche o meu coração de entusiasmo, eu tenho para quê? Se as circunstâncias da minha vida não obedecem uma sincronia ou uma sequência que me dá prazer, eu fico já no para quê? Para que continuar no Evangelho se as coisas não estão mudando? O Evangelho não é uma máquina de mudanças fora de você, não precisa encontrar um ambiente para você mudar internamente. Aí as coisas fora vão mudar. Nunca vai mudar de fora para dentro, irmãos. Mas se você estiver preso ao para quê? E uma coisa interessante, eu queria abrir os teus olhos, como Ananias abriu. Às vezes você está preso ao para quê, olhando para Saulos, e Deus, através de Saulos, quer entregar Paulos para você. Você está achando que coisas são menores do que o tamanho verdadeiro que elas têm. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se você sair daqui hoje disposto a viver um ano sem paraquês, aposentar as suas convicções diante do que Deus está falando para você, Saulos vão se transformar em Paulos na tua vida. Não subestime o poder transformador de Deus, a capacidade de Deus transformar o teu sentimento. À medida que você abandona os praquês, o Espírito Santo encontra no teu coração um ambiente de te mudar o teu sentimento, mudar a maneira como você vê as coisas. Deixa eu te dar como exemplos a palavra. Aqui, vamos ler novamente uma partezinha do texto, para que você entenda o poder transformador de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Versículo 16:
e eu lhe mostrarei o quanto lhe deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi. Pausa. Olha, o que acontece quando você tira os fraquês e num intervalo curto de tempo você muda sentimento? Olha, de um malfeitor, de um perseguidor, que Ananias chama Saulo. Quantos males tem feito aos santos de Jerusalém? Olha, então, da visão que Ananias tinha sobre Saulo, de que era um malfeitor, uma pessoa que fazia mal aos irmãos, quando Ananias abdica do sentimento do pra quê, ele vai, e neste intervalo o Espírito Santo muda a motivação do coração dele. Por que eu estou dizendo disso? Quando Ananias entra naquele pequeno quarto, encontra um homem orando no canto de um cenáculo qualquer, coloca a tua cabeça para imaginar, e entra numa sala, percorre um percurso, vai numa rua direita, numa casa de Judas, entra num cenáculo e olha no canto um homem que tinha como reputação um perseguidor implacável, um homem que açoitava, carregava e acompanhava mortes à pedrada, quebrantado num canto orando e não enxergando nada. A primeira palavra da nova motivação e do novo sentimento que Deus colocou no coração de Ananias transmite ou libera a seguinte frase: irmão Saulo. Coisa linda, irmãos. Olha, eu abandono para quê? E o Espírito Santo me dá novos olhos. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos: qual foi a primeira pessoa que Deus operou o milagre da nova visão através da vida de Ananias? Quem foi a primeira pessoa que Deus abriu a visão através da vida de Ananias? O texto está dizendo aí, irmãos. Quem foi? Quem? Ele mesmo. Se nós desejamos ser uma igreja que viva um ano de Ananias, que nós possamos ser pessoas que vão por mãos, revelar o amor de Deus, falar do amor de Jesus Cristo, primeiro nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Não adianta, como Jesus fala no Sermão do Monte: olha, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, olha primeiro a trave que está no teu. Nós precisamos passar da condição de julgadores, condenadores, juízes, para um papel de intercessores. Quem ajuiza é o Senhor Jesus. Nós não sabemos. A nossa capacidade de medida, de balança, ela é completamente fora. Nós precisamos absorver a qualidade de obediência de Ananias. Você quer ter um ano bem sucedido? Obedece. Obedece. Obedece a direção que Deus está colocando no teu coração. Faz, vai até a tua direita, vai até a casa de Judas, faz o que Deus está colocando no teu coração. Faz, meu irmão. É isso que vai te fazer uma pessoa bem sucedida esse ano. Mesmo, ou melhor, que para isso você tenha que vencer convicções interiores suas, visões distorcidas de uma realidade que está dentro de você, mas não é a realidade natural ou real de Deus. Isso está dentro de você. E quando Ananias entrou e viu aquele homem lá, ele falou: meu Deus, quem sou eu? E Ananias, o texto fala que não houve saudação nenhuma a Saulo, senão irmão. Não houve nenhuma palavra perguntando: Saulo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. A palavra diz que imediatamente ele impôs as mãos e liberou uma palavra viva sobre a vida daquele homem. E aquele homem imediatamente, diz o texto, caiu-lhe as
nós vamos viver um ano, mas essa palavra ela precisa ser vivida sobre duas frentes. Se nós formos viver ela como comunidade, nós vamos vivê-la sobre o espírito de Ananias. O espírito que estava sobre Ananias, de intercessor, de transmissor da palavra de salvação, da palavra viva. Mas se nós formos vivermos na nossa pessoalidade, na nossa particularidade, nós vamos viver o ano de Saulo, o ano onde nós vamos ter a nossa visão nova. Nós vamos começar, irmãos, a viver essa experiência no sentido de que sem Ananias não se vive ou não se tem os olhos de Saulo. Ou seja, que nós tenhamos na nossa vida espiritual, em todo este ano, esta percepção de que talvez por trás de alguma circunstância que se apresente como Saulo, nós estejamos na verdade em busca de Paulo, de algo maior para a nossa vida. Que nós nos acostumemos a ter uma visão mais ampla espiritualmente, que nós tenhamos, entre aspas, ambições espirituais maiores, porque quando Jesus declara em João 10, dizendo assim: eu venci o mundo, é a visão maior, macro, que nós precisamos viver. O nosso mundo interior precisa ser vivido, nós vivemos só uma parte dele. Que nós tenhamos bom ânimo este ano, para em cada problema, em cada situação, Senhor, eu estou vendo com os olhos espirituais isso. Eu estou tendo a visão que Ananias está derramando sobre mim, para que eu veja. Em todo tempo, vamos fazer esse exercício. E nós, pessoalmente, vamos viver um ano de Saulo, como igreja de Ananias, mas pessoalmente Saulo. Porque nós vamos aprender que, à medida da ação de Ananias da igreja, nós vamos nos tornar pessoas que vão ter uma nova percepção de realidade, de coisas espirituais, de dimensões do Espírito em nós. E aí, irmãos, vem a grande coisa, a grande parte do nosso processo de amadurecimento. Porque nós não entramos no ano para viver coisas velhas, problemas antigos, dificuldades repetidas. Quando a gente olha para um ano que se apresenta, em todas as nossas áreas nós vamos fazendo planos. Há planos em isso. Olha, profissionalmente no meu trabalho eu preciso alcançar isso, tem melhorias aqui, tem relacionamentos aqui que eu preciso ajustar, na minha família tem essa situação aqui, tem esse problema financeiro ali. Nós vamos mapeando as coisas, e espiritualmente muitas vezes nós olhamos, continuamos indo de domingo lá e está tudo bem. E o Evangelho ele tem um plano de carreira espiritual para nós, irmãos. Nós precisamos dar passo, nós precisamos amadurecer, ganhar visão. Então este ano é o ano de ganharmos visão de reino, vencermos obstruções dentro de nós. Porque à medida que Ananias impôs as mãos em Saulo, Saulo foi batizado, Saulo ganhou novos lugares diante de Deus, Saulo começou a fazer leituras novas. Quem sabe este ano seja o ano de você aprender a ter uma percepção diferente sobre o teu casamento, sobre o teu namoro, sobre o teu noivado. Talvez seja um ano de você ver coisa das coisas. Quem sabe seja um ano de você começar a ver coisas que você jamais tinha visto, que os teus olhos estavam numa outra direção. Talvez seja um ano de você se colocar numa posição mais humilde
mais de ouvinte de Deus que outra coisa. Talvez seja uma hora de você olhar para a tua esposa ou para o seu marido e falar: eu preciso ver coisas que eu tenho feito que não estão boas e tirá-las do nosso convívio. E eu preciso ainda ver coisas que eu não estou fazendo e que precisam ser feitas para o meu casamento andar bem. No teu trabalho, você ganhar uma visão mais ampla daquilo que você tem de potencial para realizar. Você crescer em todas as frentes da tua vida, mas para que isso aconteça, há uma unção derramada para abertura de visão. Algo que Deus quer falar comigo e com você hoje. Quantos querem ouvir isso em nome de Jesus? O texto diz que Saulo, antes de ter a visão, ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eu queria que nós fizéssemos um exercício espiritual agora. A igreja ficasse de pé comigo. Vamos ficar de pé hoje. E que ao invés de 3 dias nós ficássemos 3 minutos reflexivos, meditando naquilo que eu preciso ter os meus olhos abertos. Em que área da minha vida os meus olhos precisam perder escamas? É na área ministerial? É na tua área como discípulo? É na tua área como pai de família? É na tua área como esposa? É na tua área como servo de Deus? É na tua área como profissional que você exerce? Em que área da tua vida hoje você precisa que o Espírito derrame uma porção para que as escamas caiam? O que os teus olhos naturais jamais vão enxergar e que Deus tem para te mostrar hoje? Será que você não está sendo inflexível demais com você ou com as pessoas? Será que você não tem sido uma pessoa exigente, de difícil convivência? Será que apesar de todos esses anos no Evangelho, algumas áreas da tua vida não ganham luz? Você está cego nelas? Você está precisando de alguém que te pegue pelas mãos e te guie? Financeiramente a tua vida não prospera? O que Deus precisa abrir ou revelar aos teus olhos hoje, meu irmão? Ministerialmente você não tem crescido. Pelo contrário, você tem mais desinteresse por leitura, por comunhão, por oração. O que você como pessoa precisa crescer? Sobretudo, espiritualmente, essencialmente, no teu caráter. O que Deus precisa te mostrar, irmão? Saulo era um homem determinado, um homem que tinha um compromisso com aquilo que ele cria, mas a visão estava apontando para um lado errado. Talvez você seja essa pessoa, determinada, cheia de energia, disposta, mas a tua antena está sintonizada no canal errado. E Jesus precisou parar ele no meio do caminho. Saulo, não. E submeter a Saulo uma hospedagem, talvez na casa do primeiro homem que ele fosse tomar e levar preso, que seria talvez esse Judas ou Ananias. Talvez se Saulo não tivesse sido parado pela misericórdia de Deus, e você hoje não for parado, você talvez vá à casa de Ananias com outra motivação, não para que ele abra os teus olhos, mas para que você o prenda ou mantenha ele preso. Paulo certamente chegaria em Damasco e perguntaria para alguém da sinagoga lá: quem são aqueles que são no caminho da seita, que se dizem cristãos? Tem Ananias, tem um tal de Judas. Talvez você tenha hoje diante de você a possibilidade de enxergar, irmãos, quantas pessoas como Saulo estão precisando ter os olhos abertos e você tem resistido à voz de Deus. Vai até lá, fala do meu amor, fala que há um batismo, fala que há uma esperança.
Para de julgar a pessoa, de dizer que ela não tem mérito, ela não precisa. Saia desse julgamento. Você tem desistido de ser um pai melhor para os teus filhos, porque você tem sofrido com as dificuldades de relacionamento. Abra o teu coração. Você tem deixado de ser uma boa filha, um bom filho, porque o teu coração está fechado por alguma coisa que teu pai te fez. Não vamos julgar, irmão. Olha aqui, a palavra está dizendo para nós: Deus, através de Saulo, tem Paulo na tua vida. Saia da tua convicção, deixa Deus operar. Nesses 3 minutos que eu vou parar de falar, faça essa reflexão. Depois nós vamos orar para encerrar a palavra. O que Deus, o Senhor Jesus hoje, em que área da tua vida o Senhor precisa lançar luz para que os teus olhos enxerguem aquilo que naturalmente você não tem condição de ver? Vou marcar 3 minutos no relógio. Jesus precisou apresentar Saulo a Ananias. Ele precisou apresentar a Ananias a Saulo. Este ano o Senhor talvez esteja reservando a nós como igreja muitas apresentações, alguns caminhos, grandes desafios. E hoje nós estamos iniciando este ano com um ato profético de fé, de que as coisas que o Senhor está abrindo diante dos nossos olhos, nós queremos realmente vivê-las, nós queremos experimentá-las, nós queremos percorrer um ano onde isso se torne vivo dentro de nós. E para que isso aconteça, assim como foi com Ananias, precisa ser conosco. Nós precisamos ter um coração disposto a viver, a anunciar. Eu não estou querendo com isso proclamar a multiplicação de pessoas aqui. Eu não me preocupo com isso. Isso é consequência. Mas se este ano o Espírito encontrar ambiente para realizar isso nas nossas vidas, certamente essas coisas vão acontecer. E o Senhor Jesus está listando pessoas. Ele está em busca de Ananias, de pessoas dispostas a viverem experiências com Ele, pessoas dispostas a abrir mão do seu ego, pessoas dispostas a tomar um caráter humilde, um espírito ensinável. Jesus está interessado em discípulos. A Bíblia fala que uma sentença e uma página foi virada para o primeiro Ananias. E um fim triste e muito difícil. Mas que nós estamos nos abrindo para o segundo Ananias, uma segunda parte de uma igreja, de uma geração. Nós precisamos ter um coração novo, de discípulo, que valoriza, ou que tem os olhos abertos a perceber as importâncias das pequenas coisas que compõem o reino de Deus. Então, se pelo Espírito Santo Jesus abriu olhos de Ananias nesse lugar, de pessoas que sentiram forte a presença de Deus e querem ser instrumentos na mão dele este ano, como nós demos em Ananias, como nós demos com outros homens de Deus, mulheres de Deus, que nós possamos ter ouvidos e visão de Deus, porque Deus não vai falar, não vai proclamar pessoas que não têm este compromisso. Quando a palavra de Deus fala a Ananias, Ele está falando a uma qualidade, a uma individualidade, a uma particularidade. É com você que eu estou tratando, meu irmão. É com você que eu tenho parte. É com você que eu tenho uma aliança. É com você que, entre aspas, eu conto. Isso é forte. Deus conta com pessoas que tenham um espírito de Ananias nesse lugar. Pessoas que estejam com as mãos arregaçadas, dizendo:
Senhor, envia-me a mim, eu sou Ananias na tua terra. Eu quero ter um casamento restaurado, renovado. Eu quero ser um profissional reconhecido. Eu quero ter uma família estruturada. Eu quero ter uma vida próspera. Eu quero ser Ananias. Para que Ananias tirasse as vendas dos olhos de Paulo, primeiro ele precisou tirar dos seus olhos. Nós fizemos isso aqui. Jesus está interessado em pessoas que querem dar passos, pessoas que querem servir no Evangelho. Isso não está querendo dizer para que você hoje seja alçado no mistério ou coisa nenhuma, mas que você seja um agente de Deus, porque a palavra me fala que um certo discípulo Ananias foi chamado por Deus. A palavra não me fala que um profeta foi chamado. A palavra não me fala que um sacerdote foi chamado. A palavra não fala que um apóstolo foi chamado. Discípulo. É assim que Deus nos vê, irmãos. O Senhor não me vê, não nos vê como pastores, como bispos, como qualquer outro tipo de nome. Deus nos vê como discípulos. Aleluia. Nós queremos viver um evangelho de irmãos, de pessoas que estão ali, ou mais aqui, ou mais ali. Não serve para nada. Então, se você foi tocado e gostaria de se alistar nas fileiras, onde estão Saulos, que se tornaram Paulos, Pedros, Tiagos, Joãos, Ananias, que você não tem uma aliança com Jesus Cristo, que você ainda não professou publicamente Jesus como teu Senhor, eu queria te chamar aqui à frente, eu queria orar e abraçar você com o cântico que nós começamos a reunião, o cântico do abraço, para que você seja em qualquer frente da tua vida um Ananias de Deus, e que nós vivemos como igreja um ano profético. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, se você nunca declarou espiritualmente ao mundo invisível e ao mundo visível Jesus como teu Senhor, eu queria te chamar aqui, eu quero te motivar a fazer esse gesto. Deixa Deus te dar experiências novas com Ele. Isso não implica que você hoje está mais ou menos religioso ou coisa parecida. Você deu um passo. Primeiro passo. Aquele passo que quem teve criança em casa, um dia olhando a criança no chão assim, você percebe que ela começa a levantar, mas que ela está insegura para dar o primeiro passo, e você estende a mão. É assim que Deus nos vê, irmãos. E aí você fala para a criança, vem, a criança fica, vou, não vou. Deus nos vê sempre como crianças. E assim como nós somos pais zelosos, eu venho que você não vai cair. Se qualquer coisa acontecer, eu seguro. O Espírito Santo está dizendo para você, você não vai cair. Eu sei. Venha. Se você crê que eu posso te dar experiências de Ananias esse ano, venha. Em nome do Senhor Jesus.